Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor, amém? Para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez para trazer essa mensagem diretamente do trono de Deus, amém? Eu estava na minha casa na quinta-feira, quando o apóstolo pediu para que eu viesse nessa manhã de poder ministrar, trazer essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para essa igreja. Eu faço parte do Ministério Oráculo de Deus, lá da Baixada, e hoje estou aqui para trazer essa mensagem. Glória a Deus. A Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele está, e eu tenho certeza que aqui Ele está, nesse lugar. Glória a Deus. Segundo a demanda, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas. Eu queria que vocês ficassem com sua Bíblia aberta, porque eu vou citar um pouco do versículo do capítulo 1 de Jonas, um pouco do capítulo 2 e o capítulo 3 de Jonas, tá bom? O tema dessa mensagem é mudança de vida e restituição do velho homem. Glória a Deus. Fique à vontade, aqueles que não acharam. Glória a Deus. No capítulo 1 de Jonas, a palavra vai dizer o seguinte: Deus manda Jonas pregar contra Nínive. E por que ele estava pregando? Ele queria que Jonas fosse até Nínive pregar. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque as suas malícias subiu até a minha presença. Jonas vai e Jonas foge e é castigado por Deus. Aqui no versículo 3 ele vai dizer: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor e foi para Tarsis, e desceu a Jope, e achou um navio para ir para Tarsis, para Tarsis, e pagou, pois, a passagem, e desceu para dentro dele, do navio, dentro dele, para ir e com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos aqui agora pular o versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um aos seus deuses, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar do seu peso. Porém Jonas desceram ao porão do navio, e se deitou-se e dormia um profundo sono. Só até aqui, por enquanto. Daqui a pouco nós vamos para o capítulo 2 e até o 3. Aqui nesse primeiro momento nós vemos Jonas, no primeiro capítulo, Jonas descendo, saindo da sua cidade. Deus lhe ordena que ele vá até a cidade de Nínive pregar contra ela. Só que ele não amava aquele povo, ele odiava aquele povo, porque aquele povo era um povo sanguinário. O ninivita, eles matavam, era um povo um povo cruel. Então eles matavam, degolavam, faziam tudo que era de ruim. E Jonas ali naquele momento ele tinha o quê? Medo daquele povo.
E ele queria o quê? Que Deus destruísse aquela população, aquela cidade fosse toda destruída. Mas quando Deus ordena que nós façamos algo para Ele, nós temos que o quê? Cumprir. E muitas vezes nós queremos mudar a rota daquilo que Deus nos manda, nos ordena. E quando acontece isso, as coisas ruins, elas acontecem conosco. Jonas desceu até Jope, comprou uma passagem e foi para onde? Foi até, queria ir para Tarsis, fugir da presença do Senhor. Só que ele não sabia que ele estava servindo a um Deus Todo-Poderoso, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está em todo lugar. Não era descendo para aquele porão do navio que ele ia sair da presença do Senhor. Deus não ia estar vendo ele. Naquele momento ele vai para aquele lugar, talvez com a maior tranquilidade, sem saber o que poderia acontecer na sua vida. Só que ele estava fugindo, não era da presença do homem, era da presença de Deus, o Deus Altíssimo, o Deus que pode todas as coisas. E quando nós queremos fugir do agir de Deus, algo acontece nas nossas vidas. E Jonas foi e desceu para aquele porão, e de repente começa um grande temporal, onde aqueles homens, aqueles marinheiros que eram profissionais daquela rota, eles não começaram a entender o porquê que estava acontecendo tudo aquilo. E o navio talvez balançasse todo ao mar agitado, e de repente ele faz o quê? De repente os marinheiros começam a dizer, a orar aos seus deuses, porque eles eram de outra nacionalidade, eles não temiam o Deus Todo-Poderoso, eles tinham outros deuses que adoravam. E ele ali naquele momento, ele estava fazendo o quê? Olha, dormindo, tranquilo, pois ele não estava preocupado com nada. Tudo ali, o mar estava revolto, agitado, mas ele estava ali fazendo o quê? Dormindo tranquilo. Enquanto os outros estavam ali desesperados, porque sabiam que estava acontecendo algo que não era normal. A Bíblia mesmo fala aqui que não era normal. Ele diz aqui no versículo 5: e temeram os marinheiros e clamavam cada um aos seus deuses, e lançava ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Porém Jonas descera ao porão do navio e, tendo deitado, dormia um profundo sono. Ele estava ali de uma forma totalmente ali tranquila. Muitas vezes nas nossas vidas, na nossa caminhada, nós achamos que está tudo normal na nossa vida, mas nós temos que nos preocupar, porque quando as coisas andam muito tranquilas, ei, fique de olho, fique alerta, porque algo pode acontecer a qualquer momento da sua vida. Porque a luta do crente é todos os dias. Nós temos que manter a união e o luto todos os dias, porque a caminhada é difícil. E Jonas naquele momento ali, ele pensava, dizia, não, estava tranquilo, dormindo. Mas de repente os marinheiros começaram a imaginar, perceber que tinha algo que estava errado, que tinha entrado. E alguns dos marinheiros, Jonas tinha dito para alguns dos marinheiros que estavam fugindo de quem? Da presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui no versículo 6 ele vai dizer: e o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe:
que tens dormiu? Levanta-te, clama ao teu Deus. Olha o Deus que ele já falou. O Deus já era com D maiúsculo. Nosso Deus é com D maiúsculo. Levanta-te, dormiu. Porventura, assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha aqui o que o marinheiro já diz. Ele pede para que ele venha orar, para que o Deus de Jonas não deixe que eles venham perecer. Olha, a presença de Deus já é diferente. Ele está dizendo para que o Deus de Jonas venha abençoar eles, para que eles venham não deixar que eles venham naufragar. E aqui no 7 ele diz: e dizia cada um aos seus companheiros: vinde e lançai sorte, para que saibamos por causa nos sobreveio este mal. Aqui eles já estão dizendo, olha bem, eles já estão percebendo que há algo diferenciado naquele homem. Aquele homem já não era mesmo igual a eles. O Deus que ele servia já era diferente. Então Jonas ali estava como de gaiato no navio ali, digamos assim. Ele estava ali, não era para ele estar naquele local, porque a presença do Deus Altíssimo estava naquele local ali para fazer a transformação. E saibais por que causa nos sobreveio este mal, e lançando a sorte, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Então muitas vezes nós estamos fazendo o quê? Nós estamos deixando aquilo que Deus nos ordenou a fazer, que é de ir e pregar o Evangelho. Hoje essas cadeiras poderiam estar lotadas, não porque eu estou aqui, mas porque a presença do Senhor é real nesse lugar. E nós vemos aqui que Jonas, ele desobedeceu aquilo que o Senhor ordenou a fazer. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa que quem sobreveio este mal. Olha o que ele diz. Os tripulantes ali estavam tão aperreados que perguntaram por que aquele mal estava acontecendo sobre a vida deles. Porque eu creio que eles nunca tinham visto matar um revolto daquele jeito, que era necessário jogar as coisas fora do navio para aliviar seu peso. E a presença do Senhor naquele momento, ele diz: que ocupação é a tua? De onde tu vens? E qual a tua terra? E de que povo tu és? Olha aí, eles queriam saber de todas as formas o que ele era, de onde ele era e de que povo ele era, e qual o Deus que ele servia. Por isso que nós devemos andar verdadeiramente que nem um crente verdadeiro, onde nós colocarmos nossos pés, a nossa planta dos nossos pés, nós podemos ali estar representando um Deus verdadeiro, um Deus maravilhoso, um Deus que nos conduz. E ele disse-lhe: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste isto? Olha aí, eles sabiam que algo ali estava acontecendo. Por quê? Por causa daquele homem.
E nós temos que saber verdadeiramente o que nós estamos fazendo diante da presença do Senhor. Nós temos que ter uma postura verdadeiramente diante da presença do Senhor. Nós não podemos andar de qualquer jeito, igual nós éramos outrora. Se vocês conhecessem um pouco do meu passado, lá em outrora, vocês não diziam: esse homem não é o que está fazendo hoje aqui, não. Mas no dia que Deus me deu o maior livramento que eu tenho até hoje, foi quando eu voltei para a presença dele. Eu não estava com menos de um mês, quando alguém foi tirar a vida de outra pessoa. Nós estávamos em 5 pessoas. Eu estava em frente ao meu carro e de repente uma pessoa foi para matar a outra na minha rua. E essa pessoa se posicionava, se passava por crente, tá? Ela saiu da cadeia, colocou uma tornozeleira na perna e foi servir ao Senhor. Só que ela servia o Senhor de uma forma totalmente diferenciada. Olha por quê? Por isso que eu estou falando que nós temos que ter a presença verdadeira de Deus nas nossas vidas. Ele se fingia de crente, se passando por crente, mas demonstrando ao mundo outra característica de vida. E o mundo lá fora, ele está te olhando o que tu está fazendo. E de repente aqueles 2 jovens que foram para matar ele ali, descarregaram uma 9mm, 9 cápsulas de frente à minha casa. Estavam em 5 pessoas. E pela honra e a glória do Senhor, nada aconteceu com nenhum. Porque tinha pessoas ali que estavam, mesmo no meio que eu estava ali conversando, tinha a presença do Senhor. E aquela bala que veio para me matar, porque eu não fazia parte de nada daquilo, mas aquela bala que perfurou meu carro, a porta, a primeira parte da porta que chegou até a outra porta onde eu estava, ela não alcançou o meu corpo, pela honra e a glória do Senhor. E hoje eu estou aqui contando esse testemunho, que ele só tocou a porta, ele só empurrou a porta, mas a bala ficou entre a porta e aquela parte que você gira o vidro. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Deus queria que eu fizesse o id dele onde eu andasse. E nessa manhã de poder, eu creio que todos nós que estamos aqui sairemos daqui com o coração aberto, com as nossas mentes transformadas pelo Senhor Jesus. E voltando aqui para o texto, ele disse: tema ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então estes marinheiros se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste isto? Pois os homens sabiam que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha declarado. Então lá atrás, onde ele entrou, ele disse para algum daqueles marinheiros que estavam fugindo da presença do Senhor. E nós não devemos fugir nunca da presença do Senhor. Nós devemos estar junto com ele, buscando aquelas pessoas que estão lá fora, caídas. Porque muitas vezes nós queremos ser crente de estar dentro da nossa congregação. Nós só queremos muitas vezes, meus irmãos, estar dentro da congregação porque é muito cômodo, é muito fácil eu estar, ou estar em cima do púlpito. Mas Deus quer nós lá fora, pregando o evangelho, não só para a nossa família. Deus quer que nós façamos algo totalmente diferente para agradar a Ele. Então nós temos que entender verdadeiramente o que Deus quer nas nossas vidas. Jonas, nesse momento aqui, nós vemos que ele fez o quê? Ele virou as costas por agir de Deus, por mandado que Deus disse a ele.
Ele disse o quê? No primeiro versículo: vai até a cidade de Nínive, prega contra ela, porque a malícia, o pecado está chegando às minhas narinas. E ele fez totalmente diferente. Ele fez totalmente aquilo que era o contrário que Deus tinha mandado ele fazer. E aqui no versículo 12, eu vou pular um pouco aqui para o versículo 12. E ele disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Mas os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, à seca, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravediar. Porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. E no versículo 14 ele diz: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, não pereçamos nós por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste como te aproveites. Ali eles temiam jogar aquele homem ao mar, mesmo sabendo que o problema estava naquele homem. Eles tinham medo que Deus pudesse castigar eles. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou da sua fúria. Olha aí o poder de Deus. Naquele momento que eles pegaram Jonas, jogaram ao mar, o mar se acalmou, voltou à abundância. Olha aí como é que é o poder de Deus. É a transformação que Deus faz nas nossas vidas. Esse é o poder de Deus. Ele é o dono do mar, dos ventos. Ele pode todas as coisas. Então ele acalmou o mar naquele momento. E quando nós fazemos o certo, fazemos a coisa correta, aquilo que o Senhor nos pede, a calmaria vem, a tranquilidade, a bonança vem nas nossas vidas. Essa é a forma correta de nós andarmos diante da presença. E estes homens temeram ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram os votos. Aqueles homens já não estavam mais temendo aos seus deuses. Aqueles homens já estavam temendo quem? Ao Deus de Jonas, porque eles sabiam que havia algo totalmente diferente naquele Deus que havia na vida de Jonas. Jonas foi direto para onde? No 17 aqui ele diz: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para tragar-se a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Olha bem, naquele momento Jonas foi lançado ao mar, e de repente Deus coloca um grande peixe. Para quê? Para que ele fosse tragado, para que ele fosse levado até as suas entranhas. E o que acontece com Jonas naquele momento? Já no capítulo 2 ele diz: a oração de Jonas no ventre do peixe. Olha aí como é que é a coisa. Naquele momento Jonas, ele estava o quê? Ele estava ali dormindo. No primeiro capítulo ali nós vemos que Jonas foi para o porão de um navio. Lá ele deitou e dormiu tranquilamente, enquanto os marinheiros, aquelas pessoas que estavam ali naquele navio, fizessem o quê?
se apavorasse, porque o mar estava revolto. O mar, eles nunca tinham visto nada acontecer daquela forma, porque eram profissionais que navegavam no mar de uma forma totalmente diferenciada. E de repente Jonas entra naquele navio e causa um alvoroço naquele povo. Nós vemos aqui no capítulo 2 que diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamarei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do sepulcro gritei, e tu ouvistes a minha voz. Olha, ele clamou ao Senhor. Ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo com ele, só existia uma pessoa que poderia mudar a história, que era o Deus Todo-Poderoso. Era quem ia transformar a sua vida. Para quem ele clamou? Para Deus. Foi para ele que ele clamou, não foi para mais ninguém. Ele não poderia ali mais a buscar a ninguém, a não ser ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que transformou cada um que aqui se encontra. Então nós temos que entender o que é o projeto de Deus nas nossas vidas. Será que Deus quer um crente sentado na cadeira? Acomodado? Não, Ele quer um crente que faça o mover dele acontecer, que ele vá até aonde ele possa alcançar. Ei, Deus quer a tua mudança, Ele te transformou. Ele não quer você aquele crente paralisado. Eu estava conversando agora pela manhã, aqui em cima do púlpito, com o evangelista Manuel, e ele me falando sobre as pregações que ele faz ao redor das casas. Isso é maravilhoso. Não é para todas as pessoas, mas é maravilhoso. O crente deveria ter esse dom de fazer isso. Ide e pregai o evangelho, porque naquele momento que ele coloca a sua caixinha ali, a voz não vai estar saindo só naquele local, e vai estar expandindo igual está agora. Tem poucas pessoas aqui que estão ouvindo a palavra aqui dentro do templo, mas muita gente lá fora está ouvindo também essa mensagem, e eu tenho certeza que vai mudar a história deles hoje. Porque quando o apóstolo colocou no coração dele para que eu viesse aqui, Deus colocou essa mensagem no meu coração instantaneamente. Eu nem estava pegando não estava nem com a Bíblia, eu estava assistindo a televisão quando o apóstolo me ligou. Homem de Deus, tu vai estar ministrando domingo pela manhã na igreja. E Deus colocou no meu coração essa mensagem. E imediatamente eu corri, peguei minha Bíblia e já fui anotando algumas coisas, porque eu sabia o que Deus queria comigo. E eu sabia o que Deus queria falar com a igreja. Porque se Deus colocou essa mensagem no meu coração, foi para que viesse falar com a igreja, viesse despertar a igreja. Para quê? Para fazer o mover, para fazer a mudança. E Jonas aqui, ele está numa condição totalmente dificultosa. E por que ele está com a dificuldade? Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Olha aí. Ele sabia que só um Deus Todo-Poderoso poderia fazer a diferença na vida dele. Eu estou lançado aos teus olhos, Senhor. Eu aqui me prontifico a fazer o teu ide. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque lá atrás ele sabia o que ele tinha feito. Ele tinha temido a fazer aquilo que o Senhor tinha dito para ele. Por quê? Porque lá no capítulo 1 ele disse, Deus disse para ele: vai à cidade de Nínive, prega o meu evangelho. Poderia ser de qualquer jeito,
mas ia acontecer o milagre, porque ele sabia que era o Deus Todo-Poderoso que estava com ele. Mas ele fez o quê? Ele teimou. E tem muitas pessoas hoje, pastor César, que eles não querem saber de obediência. Eles querem fazer da forma deles. Eles não querem obedecer aos seus líderes. Eles não querem obedecer aos seus patrões dentro do seu trabalho. Eles querem ser uma pessoa autoritária, tem uma autoridade dentro de si. E não é dessa forma. Nós temos que obedecer às nossas lideranças, ser obediente a elas. Essa igreja poderia estar lotada. Mas o que acontece é que o coração de muitos estão voltados para si próprio. Dizer, eu não vou lá à noite, porque o culto da noite eu acho melhor, eu vou dormir mais um pouco. Não sabe que o estão perdendo, que estar no domingo pela manhã na casa do Senhor é um dos melhores momentos das nossas vidas. E Deus fala conosco nessa manhã sobre a vida de Jonas, que somos nós muitas vezes. Nós queremos dizer, fazer da nossa forma. Os nossos líderes estão dizendo algo e eles estão dizendo, não, eu não vou fazer. É por isso que eu estou aqui hoje, por obediência ao Senhor, nosso Deus, e ao nosso líder. E as águas me cercaram até a alma do abismo, e me rodeou as águas e enrolaram a minha cabeça, e desci até o fundamento dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Ali ele está dizendo, tudo é para ti, Senhor. Que a partir de hoje nós possamos fazer diferente, que nós possamos sair com o nosso coração aberto, ter um entendimento direcionado por Deus. E ele diz aqui no versículo 7, quando desfalecia a minha alma, me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas verdades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que voltei, pagarei do Senhor, vem a salvação. Olha o que ele diz aí. Voltei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Ali Jonas está se redimindo. Ali Jonas está se declarando que ele pertence ao Senhor. Ele está declarando, Senhor, a partir de hoje eu farei algo totalmente diferente. Eu não serei mais um homem desobediente. No 10 ele fala, falou pois o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Olha aí o que Deus faz na vida de Jonas. Ele já não é mais aquele homem que está nas entranhas do peixe. O peixe joga ele aonde? Na praia. É totalmente diferente, né? Deus quer o melhor para cada um de nós. E muitas vezes nós deixamos de lado esse melhor de Deus para nossas vidas. Quando ele pegou seus discípulos, ele disse, olha, vem e segue. Ele não perguntou se ela era casada, se ele era solteiro, se ele tinha pai, se ele tinha... Não, vem e segue. E aqueles discípulos obedientes fizeram o quê? O seguiram.
Por que nós queremos ser diferente? Por que nos dias de hoje nós queremos ser diferente? Será que seguir a Cristo é só pegar? Não, eu vou fazer ali levar um evangelho ali. Será que é dessa forma? Não. Deus quer que nós nos dedicamos a Ele. Ele quer a nossa dedicação ao Senhor. Que nós sejamos completamente dedicados a Ele. É esse o que o Senhor quer para a nossa vida. Agora nós vamos entrar aqui no capítulo 3, aonde Jonas ele faz totalmente aquilo que Deus manda ele fazer. No capítulo 3 ele vem dizer assim: Jonas prega em Nínive. Olha bem, já é diferente, né? Antes era um profeta fujão, estava fugindo da presença, colocando a vida de outras pessoas em risco, e agora ele entra no momento da obediência. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, olha bem, já é a segunda vez que Deus pegou Jonas novamente. Agora ele está na praia e vai até a cidade. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te falo. Olha bem, ele está dizendo, vai lá e prega aquilo que eu vou te falar, aquilo que eu vou colocar no teu coração. Foi essa mensagem que o Senhor me entregou no primeiro momento e é por isso que eu estou falando hoje aqui, com a autoridade de Deus, para que as pessoas venham entender que o poder de Deus está na palavra. O manual do crente é isso aqui. Nós não podemos deixar para trás. Nós não podemos colocar na nossa estante o Salmo 91 e achar que vai mudar a nossa história. Não, a nossa história muda quando nós buscamos verdadeiramente ao Senhor, em oração, em obediência à palavra. E ele diz, o arrependimento dos ninivitas. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma cidade muito grande, de 3 dias de caminhada. E começou Jonas a entrar pela cidade, o caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruído. Olha para a palavra que o Senhor colocou no coração dele, colocou dizendo, ei, vai à grande cidade de Nínive, prega para ele que em 40 dias aquela cidade será destruída. Aí eu posso dizer que no coração de Jonas, pastor, ele poderia estar alegre, né? Porque ele dizia, Deus está dizendo, vai e prega para ele que ela vai ser destruída. Só que nós temos que entender que o projeto de Deus não é o nosso projeto. O projeto de Deus é totalmente diferente do meu e do seu projeto. E quando ele diz isso, que será destruída, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e se vestiram de pano de saco, desde o seu maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Olha o que eles fizeram naquele momento. Até o rei se curvou à presença do Senhor. Porque quando nós pregamos verdadeiramente a palavra, seja qualquer autoridade, ela vai se curvar, não é diante do homem, é diante de Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso.
e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem por coisa alguma, nem se lhe dê alimento, nem bom de água, mas os homens e os animais sejam cobertos por pano de saco e clame cada um ao seu Deus. Olha aí o que eles fizeram. Eles fizeram um jejum. Aquela cidade, ela paralisou, eu creio, dessa forma, que ela começou a fazer totalmente diferente do que ela fazia. Antes, Nínive, Deus diz para Jonas ir até ela, fazer o quê? Que ele fosse pregar contra ela, para que ela fosse destruída. Mas quando Jonas chega até a cidade, pela segunda vez, que Deus fala com ele, o que acontece na vida desse povo? Esse povo se converte, esse povo muda a sua história, porque ele foi pregar algo que foi transformador na vida daquele povo. Aquele povo, um povo idólatra, um povo pecador, um povo sanguinário, matador, que não tinha pena de ninguém. De repente ele faz o quê? É transformada a vida daqueles homens, é modificada. Até o rei daquela cidade, que era um homem, era temido por todos. E nós vemos ali que há mudança quando nós pregamos um evangelho verdadeiro. A mudança, a transformação, assim como eu e você foi transformado, essa cidade também foi transformada. Sabe por quê? Porque houve a palavra, porque foi Deus que mandou, deu autoridade para Jonas pregar o quê? O evangelho verdadeiro. E fez mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco, e clame ao Deus, e convertam-se cada um aos seus caminhos, ao seu mau caminho, e da violência que está nas suas mãos, que sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ali ele está dizendo: olha, estão se arrependendo, estão se humilhando diante da presença do Senhor, de sorte que o Senhor não venha com sua ira e que nós não pereçamos. É isso que ele está dizendo naquele momento. E Deus viu as suas obras, que se convertiam do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do seu mal que tinha anunciado, ele faria e não fez. Está vendo aqui? Quando Deus fala conosco que nós pregamos um verdadeiro evangelho, ei, a coisa muda a história, a coisa é transformada, tudo muda, tudo é transformado. Jonas, no primeiro momento, aqui no capítulo 1, ele diz, Deus diz: vai a Nínive e prega, e ele vai para Tarsis. Rota totalmente diferenciada. Se você olhar no mapa, ele vai mudar a história, totalmente diferente da rota de ir para Nínive. Nínive é mais perto de onde ele estava, mas ele quer fugir do Senhor, ele vai para Tarsis. Nesse primeiro momento aqui, ele faz o quê? Ele vira as costas para Deus. Ei, mas Deus dá um grande livramento dele. Vai fazer o quê? Ele é jogado ao mar.
E lá, ele 3 dias, durante 3 noites, ele ora ao Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, e ele volta para aquela praia. E ele diz: Deus, ali eu vou, àquela cidade. Mesmo talvez com o coração ainda amargurado, porque ele não gostava daquele povo, mas ele foi fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Aqui nesse momento Deus está fazendo o quê? Está erguendo a ele, pegando ele pelas suas mãos e levantando a ele. Então nós temos que entender que quando Deus nos ordena, Deus nos manda fazer algo, ei, não vai descumprir não, porque a promessa de Deus na tua vida é te alcançar a outras pessoas. E no segundo passo, no terceiro capítulo, ele diz: Jonas está de joelho. No segundo capítulo, ele está de joelho no ventre do peixe. E no terceiro capítulo, ele está sendo levantado às suas mãos por Deus. E assim nessa manhã, eu declaro a cada um de vocês, a cada um dos irmãos, aqueles que estão me assistindo, que nós possamos nesse momento sair daqui e irmos para nossas casas com o nosso coração cheio das suas bênçãos do Senhor Jesus. Essa era a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Vamos ficar de pé, vamos ouvir um louvor que me tocou muito aqui, o irmão Tony, quando estava louvando. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, só para complementar essa palavra maravilhosa, o salmista Davi, lá no 139:1, ele diz: Senhor, tu me sondas, me conhece. Lá no 7 ele diz: para onde